você puder. Deus te abençoe, uma ótima noite. O Pai do Céu derrame chuva de bênção aí na sua casa, na sua vida, na sua família. E é um privilégio muito grande poder adorar o Senhor, poder cultuar, né? Somos a família, né? Somos o povo de Deus. Isso é maravilhoso. E eu desde já quero convidar você a concordar comigo, a fim de que possamos invocar a presença do Espírito Santo, né? Eu costumo dizer que a igreja, ela é do Senhor, né? Não é do pastor, ela é do Senhor. E Ele precisa estar sempre governando na nossa vida, a casa. E eu tenho certeza que o nosso Pai querido, maravilhoso, tem prazer em abençoar e nos ajudar. Amém? Ó Deus, mais uma vez te rendemos graças e fazemos assim de todo o nosso coração, porque o Senhor é bom. Como diz a tua palavra, a tua misericórdia, ela dura para sempre. Ó Deus, nesse iniciar, nos primeiros dias desse mês de setembro, já passado algum período, e ainda a tua igreja, ainda os teus filhos, Pai, debaixo das tuas mãos, aguardando, ó Senhor, a definição completa. Mas enquanto isso, nós não deixamos de te adorar, não deixamos de buscar ao Senhor. Por isso considera o teu povo que nessa noite se une de qualquer lugar, meu Pai, para invocar a tua santidade, para render graças ao teu nome, para te honrar, para te glorificar. Ó Deus, em nome de Jesus, que teus anjos, Senhor, vai tomando os espaços em cada local, nas casas, Senhor, onde essa pessoa nos assiste agora, aqui na tua casa também. Deus, que haja uma grande manifestação de poder nesta noite, que coisas sobrenaturais aconteçam, que milagres venham conforme o teu dito, que o Senhor diz que tudo é possível àquele que crê. E nós cremos na tua palavra. Também o Senhor disse, aleluia, acerca da libertação, de ao conhecer a verdade, que a verdade libertaria. E hoje estamos aqui debaixo da verdade, no nome santo de Jesus, a pedir a tua direção, a tua graça, Pai. Fortalece e conceda hoje e sempre o teu favor, em nome de Jesus. Amém? Você pode dar um aplauso bem forte para o Senhor aí. A Ele a glória, a honra. Essa semana é uma semana diferenciada, porque nós temos Santa Ceia domingo, né, gente? É tempo de se preparar, é tempo de santificar, é tempo de guerrear, né? É tempo de lutar. Então, com muita alegria, vamos cantar essa canção junto. Você faz parte desse exército. Aleluia, assim ó. Os guerreiros se preparam para a grande luta. É Jesus. É Jesus, o capitão, que avante os levará. A milícia do temido marcha incoluta, certa que a vitória alcançará. Cadê o coral? Eu quero estar com Cristo. Onde a luta se trava, no lance imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Eis os batalhões prosseguindo avante. Não os vês com que falou, combatem contra o mal. Podes tu ficar dormindo, mesmo vacilante, quando atacam outros, eu quero estar com Cristo. Onde a
a luta se trava, no lance imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Dá-te pressa, dá-te pressa, não vaciles, hoje Deus te chama. Para quê, irmãos? Para vires pelejar ao lado do Senhor. Entra na batalha onde mais o fogo inflama, e peleja contra o vil tentador. Bem forte, ó. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava, no lance imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. A peleja assim, ó. A peleja é tremenda, torna-se renhida, mas são poucos os soldados para batalhar. Ó, vem libertar as pobres almas oprimidas, de quem furioso as quer tragar. Cante comigo aí, ó. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava, no lance imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Vamos no coro junto assim, ó. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava, no lance imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Oh, aleluia! Quantos creem nisso de verdade? Você crê? Deus tem arregimentado pessoas, né? Ele tem escalado, Ele tem chamado, Ele tem despertado para essa grande peleja. Não pense que não existe uma guerra, porque existe uma guerra. Mas a boa notícia é, quem está conosco é o Senhor dos Exércitos. Ele peleja por nós. E por tudo isso, vamos adorá-lo e dizer que, ó, em função disso e muito mais, só resta a gente adorá-lo. Quando tiver para adorar o Deus, levanta a sua mão ao céu aí. Senhor, muito obrigado, Pai. Nós viemos para te adorar, viemos para te glorificar. Tu és digno de glória. Oh, recebe, Deus. Aleluia. Somos livres, queridos, para adorar ao Senhor. O sol, a lua, as estrelas e o mar, nada se compara ante a tua formosura. Declare: os homens, os reinos, principados e potestades se prostram ante a tua
majestade. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. É verdade. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Só me resta te adorar, te adorar. Eu nasci pra te adorar, te adorar. Eu nasci pra te adorar, te adorar. E dizer que te amo, te amo, te amo. E dizer que te amo, te amo, te amo. O sol, a lua, as estrelas e o mar, nada se compara ante a tua formosura. É lindo o Senhor, né, gente? Os homens, os reinos, principados e potestades Se prostram ante a tua majestade. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Bem forte, diga aí, ó. Só me resta te adorar, te adorar. Eu só quero te adorar, te adorar. Eu nasci pra te adorar, te adorar. Eu nasci pra te adorar, te adorar. E dizer que te amo. Recebe, Senhor, Te amo. a nossa adoração a Ti. Te amo. Aleluia. E dizer que te amo, te amo, te amo. E dizer que te amo, te amo. Você pode dizer isso essa noite? Te amo. Oh, Senhor, Tu és a nossa razão de viver. E dizer que Tu és te a nossa amo, esperança. te Tu és amo, aquele que tem, Senhor, te amo. nos ajudado em nossas fraquezas. Tu és aquele que dizer que te dependemos amo, completamente. Tu és o que tem nos amado a despeito de nossos erros. Tu és soberano. Tu és incomparável, Senhor. E nós declaramos de alto e bom som que nós te amamos, Pai. Que amamos o Senhor. Oh, Deus, recebe, Senhor. Oh, aleluia. E dizer que te amo. Diga para Ele. Deixa Ele ouvir. Diga a Ele. Só me resta te adorar, te adorar. Eu nasci pra te adorar, te adorar. Eu só quero te adorar, te adorar. Eu nasci pra te adorar, te adorar. Oh, aleluia. Adore a Ele, queridos. Senhor, Tu és digno. Tu és digno de glória. Ah, Senhor, a Tua palavra diz: todos os dias na Tua presença, Senhor, novas são cada manhã. Que grande é a Tua fidelidade. E que nós, como filhos, Senhor, nosso objetivo, nosso propósito, como Teu servo Paulo escreveu, é para louvor e glória do Teu nome. Mas Tu sabes, meu Pai, como nós somos falhos.
como precisamos que sejam recarregadas as nossas baterias espirituais. Todos os dias nós precisamos estar sendo recarregados. Então, nesta noite, considera essa canção, Pai, que é para Ti, como sendo uma oração cantada, a fim de que Tu venha renovar nós, oh Deus, um coração puro, um espírito reto, e acima de tudo, Pai, a Tua presença em nossa vida, em nome de Jesus. Adore a Ele, querido, exalte ao Senhor, aleluia, oh glória a Deus. Cante comigo. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Já não quero ser igual. Peça a Ele. Renova-me. Você quer isso? Senhor Jesus. Põe em mim teu coração. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim Necessita ser mudado. necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de Ti. É verdade. Oh Deus. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Diga, renova-me, Senhor. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de Ti. Porque tudo que há Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de Ti. ó Senhor, ratificando aquilo que a Tua palavra nos diz, Senhor, acerca da nossa dependência completa. Jesus, certa feita, Ele disse que sem Ele nada poderíamos fazer. E é verdade, Deus. Senhor, eu sei que Tu tens olhado, tem contemplado esse lar aflito. Essa pessoa talvez se sente angustiada. Muitos que ainda nem sequer têm tido a liberdade de poder estar nas ruas, se locomover. Outros talvez intercedendo por um ente querido, por uma família dilacerada, por um lar talvez com rupturas, com um filho nas drogas. Ah, Senhor, e quantos, na verdade todos nós precisamos, Senhor, completamente de Ti. Precisamos, necessitamos de Ti. Ah, Deus, venha ao encontro dos Teus filhos, aonde quer que se encontre esta pessoa agora, clamando comigo, oh Deus, buscando a Tua face, confiando no Teu poder,
que a tua mão poderosa se estenda e haja libertação, e haja mudança, e haja, ó Deus, a purificação, e haja o despertamento. Pai, renova a tua igreja. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Oh, tu és santo, Senhor. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita sim, Senhor. Necessita mais de ti. Necessita, ó Pai, oh, de ti. Necessita mais de ti. Oh, santo é o Senhor. Oh, glória a Deus. Você pode se assentar, querido. Quantos precisam do Senhor? Levanta a sua mão aí ao alto aí. Eu também preciso, e muito, né? É uma das coisas de que não existe, querido, tempo de casa, né? Não tem essa de alguém pensar assim, mas tal pessoa tem muito tempo, já tem muitos anos que serve. Não adianta, todos precisam ser renovados, precisam ser restaurados, precisam ser fortificados na presença de Deus, tá? Começamos uma nova etapa, mais um mês, né? Começou hoje para mim, como muitos sabem, é um dia muito especial, né? Minha esposa completa mais uma primavera, né? É quase primavera, né? Começa no meio de setembro, mas então eu louvo a Deus, estar lá em casa lá, assistindo, né? E eu quero agradecer a todos que felicitaram, tá certo? E eu louvo a Deus de fato, de coração, né? Minha esposa amada, que não só me ama, mas me sustenta, e me ajuda, né? Nas orações, me sustenta no clamor lá, e eu louvo a Deus por isso, tá? E você que é casado, você que tem a sua esposa, também valorize também a sua esposa, e você também valorize o seu esposo, porque são não só a vanguarda, como também a retaguarda, né? Precisa ter de ambas as partes. Nós, nesse período de preparação, porque domingo é dia de Santa Ceia, nós tínhamos muitas coisas assim, pensando de nós próprios, né? O homem, de poder compartilhar com a igreja, compartilhar com você. Mas, sinceramente, algumas vezes a gente não entende, né? A gente começa a clamar, orar, e aí sente um norte da direção de Deus. Você começa a enxergar e ver que talvez nem sempre o que nós queremos, como fala o profeta Jeremias, né? Que os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem meus caminhos são os teus caminhos, assim diz o Senhor. E de fato, eu queria compartilhar com você uma palavra concernente a uma libertação, né? A um processo. Abra comigo, por favor, a sua Bíblia, e encontre aí o Evangelho que Lucas escreveu, segundo Lucas, ou segundo o doutor Lucas, né? O médico Lucas. Ele escreveu, deixou registrado esse grande historiador que Deus levantou como sendo aquele que haveria de trazer alguns pormenores que você não encontra em outros evangelhos. É claro que cada um tem a sua particularidade ou suas peculiaridades, e Lucas não seria diferente. Capítulo número 8 de Lucas, já no verso de número 26, está à disposição quem está aqui no templo, né? Já está um data show, você que está em casa localiza também aí. Capítulo 8, verso 26, diz assim para nós, preste bem atenção. Então rumaram para a terra 2 Gerazenos, tá? É Gerazenos mesmo, algumas versões falam Gadareno, Mateus fala Gadareno, e aqui em Lucas fala Gerazenos, fronteira da Galileia. Logo ao desembarcar, veio da cidade ao seu encontro um homem possesso de demônios,
que havia muito não se vestia, nem habitava em casa alguma, porém vivia nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, e exclamando e dizendo em alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Porque Jesus ordenara ao espírito imundo que saísse do homem, pois muitas vezes se apoderava dele, e embora procurassem conservá-lo preso em cadeias e grilhões, tudo despedaçava, e era impelido pelo demônio para o deserto. Perguntou-lhe Jesus: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião, porque tinha entrado nele muitos demônios. Rogava-lhe que não o mandasse sair para o abismo. Ora, andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. Rogaram-lhe que lhes permitisse entrar naqueles porcos, e Jesus o permitiu. Tendo os demônios saído do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do lago e se afogou. Verso 34 diz assim: os porqueiros, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade pelos campos. Então saiu o povo para ver o que se passara, e foram ter com Jesus. De fato, acharam o homem de quem saíram os demônios, vestido em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus, e ficaram dominados de terror. E algumas pessoas que tinham presenciado os fatos contaram-lhes também como fora salvo o endemoniado. Todo o povo da circunvizinhança dos Gerazenos rogou-lhe que se retirassem deles, pois estavam possuídos de grande medo. E Jesus, tomando de novo o barco, voltou. E o verso 38 fala assim: o homem de quem tinha saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, o despediu, dizendo: volta para casa e conta aos teus tudo o que Deus fez por ti. Então foi ele anunciando por toda a cidade todas as coisas que Jesus lhe tinha feito. Obrigado, Espírito Santo, mais uma vez, por tudo que tu tens guiado, orientado, e desta maneira, nesta noite, suplicamos o teu favor. Tu és aquele que convence, tu és aquele que guia, tu és aquele que lembra, tu és aquele que edifica a igreja e prepara para encontrar com o Senhor. Recebe a nossa súplica, coopera conosco, por favor, em nome de Jesus. Enquanto você se assenta, glorificado seja o nome desse Deus, por sua fidelidade. Deus é fiel, amém, queridos? Talvez você está aí nos assistindo agora, talvez tenha passado ou esteja passando algumas privações, mas saiba que Deus é fiel. Deus não se esquece de nenhum de nós. Temos que compreender de que o Evangelho, ou o reino de Deus, ou a obra de Deus, ela muitas vezes, querido, requer de nós uma certa resignação, de realmente entregar na mão do Senhor, de entender que Ele há de direcionar, porque às vezes nós atrapalhamos, não sei se vocês são igual a mim, às vezes eu atrapalho. Às vezes a gente é meio ansioso, a gente é um pouco assim, a gente às vezes atrapalha, a gente quer dar aquela ajudinha para Deus, e não deixa o Senhor agir conforme Ele tem que agir. E nessa noite eu queria conversar com vocês, compartilhar algo sobre esse processo, sobre a libertação. Eu queria intitular essa breve reflexão da seguinte forma: libertação, Vamos trazer sobre o processo e consequência. Libertação não é algo em que a gente possa identificar ou entender que seja somente para as pessoas possessas. É claro que, embora aquela pessoa que já recebeu o Senhor, aquele homem ou mulher que entregou a vida a Jesus, ela
estando liberta, né, do maligno, da possessão maligna, mas tem em si algo que sempre há de precisar de gradeis, que ela, de alguma forma ela esteja permitindo, né, essa transformação, esse agir de Deus. E eu entendo através dessa palavra, queridos, que esse relato nos leva a compreender de que de fato é um processo esse que, embora você veja alguns de uma velocidade diferenciada do outro, um é mais rápido, outro é mais lento, mas é um processo, paulatinamente, não se pode queimar etapas, né? Muitas vezes nós queimamos as etapas e não deixamos com que haja a manifestação do Espírito Santo de fato em nossa vida. Jesus estava chegando de um momento de maravilha, no sentido de que coisas tremendas aconteciam através de suas mãos. Esse evento, ele sucede exatamente no momento em que o Senhor acalma a tempestade, e você conhece o relato, né? Jesus vem e manda que o vento venha se abrandar, os discípulos ficam maravilhados, e ele agora vai entrar em Gadara, nessa região, e de súbito tem uma grande surpresa, que é um relato de que quando ele chega lá e ruma até a cidade dos Gerazenos, vai nos dizer de que logo ao desembarcar, não foi depois do almoço, depois foi da janta, não foi depois do café, do lanche, depois que ele se hospedou, não, logo ao desembarcar, ele fora abordado por um elemento que nos vai dizer aqui a palavra, que ele veio ao encontro do Senhor. Esse cidadão estava possesso, totalmente dominado. Há de se compreender, e muitos têm dificuldade em entender isso, a possessão, ela difere da opressão. Muitas se encontram às vezes oprimidos, e nem por isso significa dizer que estão possessos. Agora, há uma grande classe de oprimidos e também de possessos. Esse é o caso de alguém possesso, totalmente possuído pelo diabo. Ele já não tinha mais vontade própria, ele não tinha mais a noção dos fatos. E aí esse relato, querido, vai contar para a gente de que ele apresentava algumas características que você percebe na sociedade, que tende a despertar, vamos dizer assim, a sua atenção para que haja a necessidade de uma transformação. O que o diabo faz na vida das pessoas? Eu já falei aqui muitas vezes, há muitos que ignoram, há muitos que acham que não existe, há muitos que acham que é religiosidade, estão a cada dia, sem que você perceba, através de algum tipo de legislação. No Rio não chegou ainda, mas já em São Paulo já está tramitando, já estão tentando tirar, inclusive, as siglas que remetem, né, à história, no sentido de que antes de Cristo e depois de Cristo, todo mundo sabe disso. Você vê um livro de história, está lá, AC, DC. Se você não leu sobre isso ainda, procure observar. Já tem projeto de lei, já praticamente estão quase já aprovando, para que não mais mencione esse antes de Cristo ou depois de Cristo, não fale de Cristo, porque eles querem extinguir qualquer lembrança, por entender que é uma forma religiosa, ignorando que além da questão cristã, religiosa, é fato, mas também histórica. A era assim foi dividida. E esse relato nos traz de que esse homem miserável, possesso, oprimido, ele não se vestia. O que te leva a refletir sobre isso? Uma pessoa que não se veste,
que não dá o devido valor, né, aos outros que vão olhar, ela denota duas deficiências. A primeira é a questão do pudor, porque não tem o pudor, é aquele alguém que não quer nem saber, pode ser homem ou mulher, não tem o pudor. Os mais antigos vão dizer assim, não tem vergonha na cara, né? Não tem mais vergonha de expor. Ou por outro lado, uma autoestima tão baixa que não queira mais se apresentar bem. Vai observando aí quais são as ações, ou vamos dizer assim, as influências que o maligno faz. Nos fala aqui que além desse cidadão ele não se vestir, ele nem habitava em casa, né? O que quer dizer isso, querido? Era uma pessoa que não tinha preocupação familiar, não dava valor mais ao sentido da sociedade. Era uma pessoa que não mais tinha em si, né, o desejo de viver junto com os outros. Ele se afasta, ele se isola. É como se quisesse se destruir. São atos, são ações que o adversário vai corroendo a pessoa, vai minando no coração dela, e ela não está percebendo que existe uma ação maligna. Além de não ter casa, Lucas ainda traz uma outra peculiaridade desse cidadão. Diz assim, ó, porque ele vivia nos sepulcros, né? Essa parte aqui, eu costumo dizer o seguinte, que além da questão do isolamento, era um alguém que como se estivesse enamorando com a morte. Deu para você entender? Não estava nem aí. O prazer, aquela pessoa ou aquele alguém que ele não tem mais a relação de vida, o prazer da vida. Ele começa a se envolver com a morte, ele começa a enamorar com a morte, começa a brincar com a morte, não dá o valor. E tudo o que o diabo quer é tirar a vida, é tirar a esperança. É como Jesus falou, exemplificou, né, a metáfora do bom pastor em relação às ações do diabo, matar, roubar e destruir. É por aí. Imagine essas características pesadas desse homem, sem autoestima, uma pessoa sem pudor, uma pessoa isolada, enamorando com a morte. E no final vai dizer de que o diabo impelia para onde? Para o deserto. O que remete a você quando você pensa em deserto? Já viu? Alguém fala assim, um crente fala, fulano está passando por um deserto, você entende logo que luta, não é assim? Então o sofrimento que é inerente do ser humano, que deixa ou que não quer viver debaixo da direção de Deus, do Espírito Santo. Você pode observar, ela às vezes até se mutila, ela às vezes comete algum tipo de ato, porque ela não tem o amor mais à vida, perdeu o amor à vida, se tornou uma presa fácil. Agora imagine esse tipo de pessoa, essa criatura chegando diante de Jesus, e o relato vai dizer para nós de que o Senhor, ele já havia repreendido, está aqui, porque havia ordenado que saísse, e o demônio vai resistir e vai pedir para que não seja lançado ao abismo. O que quer dizer isso? Para que ele não mais esteja influenciando na terra, né? Essa é a definição, que estivesse totalmente impedido. O que Paulo vai dizer em Efésios, que os espíritos malignos, ao contrário do que muitos pensam, eles não moram lá no inferno, estão lá na casinha fechadinha, não. Eles habitam nos ares, são espíritos dos ares, as potestades do ar. É o que fala lá, que Paulo explica em Efésios. E aí ele vai completar da seguinte forma: quando ele pede, o espírito maligno pede a Jesus isso, para que não fosse lançado no abismo, que não tivesse mais nenhum tipo de influência aqui na terra. O que Jesus vai fazer? Ele pergunta ao demônio, né? Não fomos aqui fazer nenhuma apologia em relação a dialogar com o espírito maligno, mas há esse relato na Bíblia.
uma única oportunidade, Jesus, em que ele pergunta, e que o espírito maligno diz: meu nome é Legião. Por quê? Porque a legião compreende uma grande quantidade de demônio. Para ser mais exato, legião, no sentido romano, compreendia 6.000 soldados. Para você ter uma ideia, quando falava-se legião, já entendia que era um mínimo de 6.000 soldados romanos. E essa leva, essa leva de espíritos malignos, ele que estava dentro, alojado naquele ser, naquela criatura, chega um momento em que o próprio espírito maligno vai pedir para que Jesus permita que eles se lancem sobre os porcos, para que venham ser precipitados, para que venham ir através do corpo dos porcos. Os animais não aguentam, não resistem à possessão maligna. E o que aconteceu, Mateus vai dizer que eram 2.000 porcos que estavam ali. Aí tem uma questão interessante, porque de fato o judeu ortodoxo, aquele que é cumpridor da lei, ele não cria porcos, ele não se alimenta de porcos, está na lei sobre isso, e era até abominação de Israel. Mas também é verdade de que muitas dessas cidades haviam pessoas que não eram judias, que não eram judios, que não eram judeus, eram gentios. Então, de certa forma, eles tinham esse tipo de procedimento, eles tinham essa tarefa, criavam porcos. Onde nós queremos chegar? Porque, queridos, há sim uma concessão de Jesus para que venham se lançar, se precipitar esses animais, e os espíritos malignos entram nesse animal, eles são precipitados, e essa manada vai dizer para nós que eles se afogam, se perdem. E é óbvio de que foi um assunto, algo que despertou a cidade. Nunca viram isso? Ninguém nunca viu uma manifestação dessa. Até porque aquele homem certamente devia ser muito conhecido. O milagre dessa natureza, uma manifestação, como acontece em muitos de nós, às vezes as pessoas elas tendem a olhar sempre aquilo que é normal e pensar, ao ver alguém num quadro como estava aquele cidadão, de que não havia mais solução. Não é verdade? Assim que eles veem uma pessoa oprimida, uma pessoa possessa, alguém servindo as entidades, como diz os antigos, um joguete na mão do diabo, e já entende que não há mais solução. Não há mais solução até o momento que se encontra com Jesus, quando se encontra com a vida. Aleluia. E essa vida e esse Senhor, Ele vai mudar a história. Se nós parássemos aqui, nos debruçássemos sobre essa manifestação, sobre essa questão de transformação, sobre esse milagre que Jesus vai fazer, em relação a essa grande libertação, podíamos dizer: olha, foi bom, Senhor, está ótimo, vamos partir para outra. Só que não é bem assim, e não foi assim. Por que não foi assim? Porque essa ação de Jesus, esse ato maravilhoso que ele procede, vai trazer reações, vai trazer consequências. É bom lembrar de que onde ele estava, além de Jesus, o homem endemoniado, em momento algum aqui cita os apóstolos, os discípulos não são citados aqui nesse evento, mas certamente os porqueiros, tomavam conta, os criadores de porcos, além do povo. E o que tinham em comum, se você pensar em relação a essa classe? É claro que cada um estava preocupado em defender os seus interesses, em seus próprios objetivos. Se perguntasse ali, com exceção de Jesus, aos porqueiros, ao povo, ao endemoniado, todos queriam ser pessoas realizadas, queriam alcançar os objetivos. E acontece esse fato, melhor dizendo aqui, que vai mudar toda a estrutura ou a visão daquela cidade. Porque os porqueiros,
eles vão até o povo, fala lá no versículo 34, e ao chegar ao povo, eles contam exatamente o que aconteceu. E de pronto vão observar de que o endemoniado não é mais endemoniado, o possesso não está mais possesso. Está ali, fala o relato, já não está mais com autoestima baixa, não está mais oprimido, não está mais ali naquela condição subhumana, porque já o encontram vestido em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus, e todos ficaram ali maravilhados. Mas o texto fala assim, escute bem: dominados de terror. É isso mesmo que você ouviu, dominados de terror. E mais embaixo vai dizer assim: e o povo, a circunvizinhança dos Gerazenos, ao ver essa cena, ao presenciar, analisar tudo o que estava acontecendo, o povo não se reúne para louvar a Deus pelo milagre. O povo não se reúne para engrandecer ao Senhor, porque aquele homem foi transformado. Eu imagino as famílias da cidade, as crianças, e ver aquele elemento para cima e para baixo, oprimindo no meio das sepulturas, né? Com certamente algum ruído, alguma coisa que não era comum. Mas entenda, queridos, que como eu falei, muitas vezes os interesses pessoais, eles falam mais alto do que o milagre de Deus. Os propósitos humanos, muitos ainda que pedem que Deus abençoe, mas no fundo há ali um desejo de que Ele próprio seja atendido exatamente, ou atendida na forma que quer. Por que eu estou falando isso? Porque depois que eles viram o que aconteceu, sabe o que vai acontecer a seguir? Versículo 37: rogavam para Jesus para que ele gentilmente abandonasse a cidade. Você entendeu? Rejeitaram Jesus. Ninguém agradeceu pelo que aconteceu. Enquanto talvez você que me ouve agora e pense: pastor, me foi liberto, estava nas mãos do diabo, oprimido. Outros estão pensando no bem material, outros estão pensando na criação, porque evidentemente deveria ter na cidade outros que criassem porcos, tá certo? Mas os criadores, quando olharam e viram o que aconteceu com aquela manada, já passaram a temer pelo patrimônio que eles tinham. Era mais importante os seus bens, era mais importante o seu lucro, era mais importante os seus próprios projetos do que o milagre de Deus. É como se a gente lembrasse o que Paulo fala lá em Romanos, no capítulo 12: alegrar com quem se alegra e chorar com o que chora. Poderia até alegrar com o que se alegra, desde que tivesse algum benefício. O que tem isso a ver com a sua vida, com a minha vida, com os tempos modernos? Não é exatamente o que nós estamos vendo? Quando as pessoas não reconhecem mais o que Deus faz, não reconhecem mais a mão de Deus sobre a vida dos outros, não conseguem mais se alegrar, não conseguem mais engrandecer, né, a majestade, o poder do Senhor, porque talvez ela ainda não foi atendida naquilo que ela almejava. Então a alegria dela não é completa, parece algo pequeno, mas esse sentimento mesquinho, esse sentimento de alguém que está olhando, como diz aí o ditado, né, para o seu próprio umbigo, que não consegue entender o que está acontecendo,
A gente vê todos os dias, parece uma redundância falar isso, quando se fala em número de mortos, que supostamente, me permita falar assim, haja vista em muitos estados, como na Bahia, por exemplo, já chegaram à conclusão de que os números que lá apresentaram, né, nem um terço, na verdade, está totalmente inflacionado o número de pessoas, talvez não chegue nem a um terço do chamado número oficial. Mas você percebe de que a ênfase do número de pessoas de mortos, do número de pessoas que foram notificados, e quando se fala em recuperados, quando se fala em curados, é aquela coisinha bem sutil, né? Tá vendo lá, o número tá, expressam, olham o outro lado, o que nós temos até alguma ressalva, mas não vou entrar por esse mérito. Mas é muito comum quando alguém ela se fixa em algo que para ela é o mais importante no momento. O que é mais importante no momento para aqueles cidadãos ali a ponto de rejeitar Jesus? Primeiro seria o temor, né, dos seus próprios negócios, né, daquilo que eles criavam. Quem sabe alguns ali, sorrateiramente ou de uma forma escondida, talvez fossem até judeus, porque alguns, embora professando a fé, isso em qualquer área, qualquer instância de qualquer religião, mas às vezes ele tem um compromisso com a sua religião, enquanto os outros estão vendo. Enquanto veem, eles estão fazendo, mas quando viram as costas, já não tem mais compromisso, ou até mesmo por receio de algo diferente. Sabe aquela frase, se melhorar estraga? Tá bom, o homem está possesso, está endemoniado, está vivendo das encruzilhadas, mas quer saber? Talvez alguém pensou assim, não é parente meu, não tem nada a ver com ele, não tem meu DNA, quem mandou ficar assim? E o olhar da humanidade, e pasmem, queridos, isso é um retrato fiel do mundo que estamos vivendo. Está focado cada vez mais nos seus próprios interesses. Nós temos que observar quantos têm se alegrado através do que Deus está fazendo. Você tem conseguido ver? Deus tem guardado a sua casa, amém? Tem guardado os seus entes queridos, tem visto aí o milagre, tem visto a mão do Senhor, né? Você tem visto aí, por muitas vezes falam assim, olha, tá brincando, tá isso, aquilo, outro, tá subestimando, mas você está orando, está fazendo a sua parte, mas acima de tudo confiando em Deus, buscando ao Senhor, e Deus não está indiferente àquele que o clama, e principalmente aquele que clama pelos outros, que veem os outros. Olha que situação, olha que paradoxo. Um milagre, algo sobrenatural bom acontecendo, a restauração da vida de um homem possesso, através desse processo que estamos falando aqui. Que processo é esse? De se aproximar de Jesus, de poder estar de alguma forma expondo o que está acontecendo. Se foi através do maligno que falou pela boca dele, mas Jesus, há uma pergunta e há ali um acompanhamento em relação a ele, até o momento em que ele é liberto, e ele fica ali observando, feliz da vida. Eu imagino a cena, talvez ele quisesse abraçar Jesus, muito obrigado, ele bota uma roupinha bonita, ele vai para a praça, ele vai ver seus amigos, quem sabe seus familiares, né? Porque ele tinha casa. Mas os homens da cidade olham para Jesus, fazem aquela reunião e detectam que a presença do Senhor não é boa. Ou seja, tem uma expressão latim, Jesus seria ali um persona non grata. Sabe o que significa isso? Não é bem-vindo, né? Jesus passou por isso, já tinha passado por isso em Nazaré. Lembra? A sua própria família o rejeitando também, as pessoas de Nazaré não crendo que ele pudesse fazer milagre. Ninguém o expulsou, mas não aceitaram que ele era filho de Deus.
E agora, nesse período, nesse momento, após a manifestação lá em acalmar o mar, ele agora se vê numa situação de rejeição. Não era um nem dois, queridos. Guarde bem isso. Talvez um detalhe que a gente às vezes lê tão rapidamente, mas vai dizer de que todos daquela cidade ali, a população da cidade, o povo ali presente, todo o povo, está aqui, bem claro, todo o povo da circunvizinhança, não foi uma família, foi todos, rogaram para que Jesus fosse embora. Olha, Jesus, eu sei que tu faz milagre, o homem foi transformado aí, tudo bem, mas faz o favor, mas não fica aqui não, nós não queremos de você aqui. Às vezes alguns não falam isso para Jesus, mas a atitude estão rejeitando. Eles estão rejeitando através das ações, através do que estão mancomunados, através do que estão se aliançando. Olha aí, chegando eleições aí, ó, política. Querem, pensam até em progredir, pensam em fazer o bem, mas às vezes as alianças são escusas. Às vezes está do lado de alguém mal intencionado, mas fazer o quê? Mesmo partido, está junto, está ali. Então vamos ajudar fulano, ajudar Bertrano, mas não conhece, não sabe a índole, o caráter da pessoa. E o povo e nós outros, agora com a nossa condição, a gente tem que orar dobrado. O Senhor nos direciona, nos guia, faz-nos entender, porque chegamos num ponto, queridos, em que a igreja, Deus tem despertado a igreja está agora observando isso, vendo que não é simplesmente uma questão administrativa, mas também uma questão de sobrevivência, de hoje ter que falar sobre isso, para que amanhã ela possa continuar a pregar o Evangelho, para que não haja ruptura, para que não haja uma obstrução. Assim como aconteceu naqueles dias, uma grande quantidade de homens e mulheres tem rejeitado Jesus, ainda que ele queira fazer milagre. Mas sabe aquela história assim? Senhor, faz o milagre, mas não faz agora não, que o fulano não merece, não deixa para lá, deixa acontecer, para depois eu falar que eu já sabia que ia acontecer isso. Deixa para lá. Não quer nem mais orar, não quer nem mais concordar com alguém. E não é só em questão administrativa não, às vezes em questão também familiar, não tem mais concordância, estão rejeitando a ação de Jesus, e por conta disso o diabo tem tomado muitos espaços, porque enquanto sai, eles colocam para fora, né, o poder, a manifestação de Deus, e dão brecha para que o maligno entre, destruindo lares, famílias, casamentos, infâncias e outras coisas mais, devido à rejeição. Mas o Senhor ainda continua investindo, chegando perto e ainda dizendo: olha, eu quero te ajudar, eu posso te ajudar, olha, a sua história não chegou ao fim, você ainda pode mudar a sua situação, olha, existe ainda um Deus que faz milagres, você não está sozinho, sozinha, ainda que aparentemente alguns possam pensar de que não há mais jeito, mas o Deus que nós cremos e servimos é o Deus que faz o milagre, é o Deus que faz o impossível se tornar possível. Você crê nisso? E Jesus, embora em muitos lugares, em muitos corações, ele possa ter sido rejeitado, mas eu louvo a Deus que é uma grande quantidade de pessoas que dizem: Jesus entra, Jesus vem em minha vida, vem em minha casa, Senhor vem em meu lar, Jesus eu confio no Senhor, eu não vou te rejeitar, Senhor, ainda que eu perca alguma coisa, tem isso, né, querido? Que eu perca algo, olha ali, perderam, é uma frase que a gente vem sempre à nossa mente, quando você está lutando por algo, você está querendo, disposto a ganhar algo, muitas vezes você precisa deixar. Não se pode fazer omelete sem quebrar ovos.
Não é assim? A gente aprendeu na nossa infância. Não tem como a gente estar no Evangelho, estar em Cristo e trazendo toda aquela bagagem do pecado. Não tem como. Alguém disse certa feita, uma figura interessante, falou assim: olha, a porta do céu é tão estreita que nem a bagagem cabe. Você vai ter que entrar sozinho, sem bagagem. Então às vezes alguns estão levando a bagagem do pecado, a bagagem da mentira, a bagagem do mundanismo, né? A bagagem das hipocrisias, a bagagem da fornicação, do adultério, da pornografia, a bagagem dos interesses escusos e outras coisas mais. E a rejeição já está acontecendo naturalmente. Mas há uma lição aqui maravilhosa que não podemos deixar de citar, para a gente compreender melhor essa história, porque a nossa proposta é justamente entender que a libertação, ela acontece através de um processo, é dia após dia. Eu me lembro quando vai a um médico, e muitos de nós passamos por isso, alguns passam, e você vai lá, o médico te receita um certo remédio e fala assim: ó, tome durante 6 dias. Aí, talvez de 6 horas, 8 horas, e alguém vai, pega aquela receita, e aí talvez tivesse só um comprimido, não quisesse comprar, ou então toma um dia só, no outro dia ela já melhora um pouquinho, aí já deixa de lado. Não vou nem perguntar aqui não, que muitos já fizeram isso, que eu sei, tá? Você começou a tomar, já melhorei já. Aí encosta. Não cumpre o ciclo, não cumpre o processo, né, de estar ali esgotando o tempo específico. Não é só parou a dor, não, tem um processo, tem um processo terapêutico. Assim também no reino. Aceitou Jesus, encontrou Jesus, ela precisa caminhar, ela precisa passar no processo, ela precisa aprender, ela precisa a cada dia deixar alguma coisa, ela precisa ter o entendimento, né, do quanto é importante ela ter um compromisso real com o Senhor, ela andar com Jesus. Aleluia. E esse relato aqui é interessante, queridos, porque nos fala de que a cidade, preste bem atenção, a cidade o rejeita. Olhe bem, a cidade rejeita, o povo rejeita Jesus, não é? Aí o que vai acontecer? O que Jesus vai fazer? Se fosse hoje em dia, ia falar assim: botou a viola no saco, né? Vou embora. Olha, vocês não querem, o relato aqui é esse. Então o povo não quis, e aí Jesus, tomando de novo o barco, voltou. Vocês não querem, eu vou embora. Poderia fazer mais milagres aqui, poderia curar muitos de vocês e transformar muitos dos seus lares, mas estão me rejeitando porque perderam alguns porcos, porque perderam alguma propriedade, algum tipo de bem, porque não teve mais lucro. O material falou mais alto do que a parte espiritual. E após acontecer isso, uma grande lição, guarde aí, querido, o último versículo vai dizer assim para a gente: e o homem de quem tinha saído os demônios, aquele, lembra dele? O sujinho lá, o sem roupa, o homem da sepultura, isolado, lembra dele? Já estava limpinho, cheirosinho, bonitinho. Ele mesmo, esse homem, ele pede a Jesus, rogou-lhe, dizendo o seguinte: Senhor, para que quisesse, deixa eu estar contigo, eu quero ir contigo. E Jesus, porém, não aceitou, o despediu. Talvez alguns de nós, a emitir uma análise aqui: quantos discípulos acompanharam Jesus? Quantos largaram tudo? Não só homens como mulheres, a própria Maria Madalena e outros. Por que não mais um discípulo? Porque o ciclo dele, preste bem atenção, o processo dele ainda não estava completo. Havia muitos milagres que Jesus quando ele fazia, quando ele fez alguns milagres, muitos milagres, ele dizia: não conte para ninguém,
não fale para ninguém. Não é assim? Mas esse aqui, ele fala assim para o homem: volta, eu não vou, você não vem comigo, volta para a tua casa, conta aos teus tudo o que Deus fez por ti. Aleluia. Volta para casa. Você começou a entrar no processo da libertação, da transformação. Vá agregar com aqueles que estão debaixo do mesmo teto. Mostra lá onde começa a igreja, começa na sua casa. Ah, mas eu quero acompanhar o Senhor. Ah, mas eu quero ser um missionário. Ah, eu quero ser um itinerante. Ei, volta primeiramente para a tua casa. E ao chegar na tua casa, conta para eles, compartilha, conversa. Ele não tinha vida social, vivia na rua, vivia isolado. Não é isso que você ouviu aqui? E agora o mestre vai dizer: olha, volta lá, dá seu jeito, meu filho, senta com a turma, conversa com eles. Mas Senhor, não é? Se vira, fortaleça seus laços, fortaleça suas bases. O processo da libertação também está em reconhecer que precisa agregar com os seus, precisa dar um bom testemunho. Há muitos que, embora já tivessem conhecido Jesus, não rejeitaram Jesus, mas não passaram por esse processo, não retornaram, não compartilharam, não vivenciaram nada dentro das suas 4 paredes, ou sei lá quantas paredes. Não mudou nada, não houve mudança, não houve transformação. E esse fato tem gerado, temos visto na mídia, muita confusão na sociedade, porque Jesus não vem implantar uma religiosidade formalística. Já basta, queridos, já basta de religiões, já basta. O único momento na Bíblia que fala sobre religião, a única passagem se encontra em Tiago, capítulo 2, que Tiago vai dizer que a religião pura é agradável a Deus, é atender os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Mas nada você vai encontrar com a expressão religião na Bíblia. Porque entenda bem, Jesus não é uma religião, é uma pessoa, é um ser que transforma, que muda, que restaura o caráter, que mesmo quando é rejeitado, ele tinha tudo para dizer o seguinte: olha, não quero nem saber de vocês. Mas o homem vem e ele fala: olha, meu filho, volta para sua casa, e ao chegar lá, me faz um favor, está aqui, ó. Diz lá para eles, testemunha para eles. Você tem testemunhado para a sua casa, para os seus? Ou tem tido vergonha, tem tido preocupação no que vão dizer? O que Deus já fez na sua vida? Talvez você não chegou aí nesse nível como esse homem aqui, possesso, mas Deus já fez algo na sua vida e você fechou, como diz o outro, em boca de siri, miudinho ali, nada. Volta, anuncia tudo que Deus te fez. E ele foi, não somente ele aceitou o conselho para atender a sua própria casa, mas o relato pode dizer aqui que ele vai, queridos, ele vai anunciando, olha aí, ó, por toda a cidade. Aleluia. Ele vai pelo caminho, ele vai pelas esquinas, ele vai por onde quer que esteja passando, as pessoas o vendo. Ele passa pelas cidades, fazendo o quê? Anunciando todas as coisas que Jesus havia feito na sua vida, ainda que o povo rejeitou. E daí? É você diante de Deus. Cuidado com a multidão. Alguns não percebem quem está ao seu lado. É perigoso. Ah, mas fulano faz e é da igreja. A tal pessoa frequenta o outro lá famoso. Não interessa.
O que interessa é a sua vida diante de Deus. Em meio aos acontecimentos atuais, redes sociais aí bombaram, né, gente? Os incrédulos, desviados, desigrejados, que você queira chamar aí, todo mundo caiu de pau. Olha, tá vendo? Por isso que eu não sou crente. Até parece que esse é o motivo. Vai enganar quem? Ele próprio. Porque nós conhecemos na Bíblia um Cristo que ele andava com 12 apóstolos, e um deles, João fala, era o diabo, e ele não mandou Judas embora em momento algum. Você acha que o Senhor não sabia que Judas estava sendo usado pelo diabo? Claro que sim, mas ele não manda, não dispensa, deixa lá, porque não vai afetar o que a multidão, o que o povo, o que o meio que muitos convivem, não pode influenciar a sua vida com Deus. Não pode influenciar, ainda que seja uma cidade, ainda que seja uma grande quantidade de gente. Nós falamos sobre libertação, o processo que cada um tem e tem que trilhar esse processo, e as consequências é saber de que nós não agradamos ao mundo. É duro falar isso, mas se você é fiel ao Senhor, se você ama Jesus, se você ama o semelhante e se preocupa com a vida dos outros no sentido de abençoar, tenha certeza que o diabo não gosta nem um pouquinho de você. Alguém falou glória a Deus aí, glória a Deus por isso, glória a Deus, pastor. Ele não é seu amigo, ele não está preocupado em momento algum em querer de alguma forma a te ajudar. Pelo contrário, ele levanta pessoas para te acusarem, para querer abater a sua fé, para querer destruir a sua fé, porque você está aborrecendo o mundo. E Jesus falou isso. Ele disse: aquele que não faz isso não é digno de mim. Aborrecer em que sentido? Em não fazer a vontade da multidão, não fazer a vontade de muitos que enveredaram por esse caminho. Então, nessa noite e nessa semana que estamos vivenciando, você que ou congrega nessa igreja, ou você que está nos ouvindo, nos vendo, Deus está nos chamando mais para perto e nos mostrando que muitas vezes as pessoas que estão ao nosso lado, a vizinhança, a circunvizinhança, ou a cidade, ou o povo, pode não estar exatamente no mesmo pensamento que você está. Aquele homem ex-possesso continuou morando na mesma cidade. Você entendeu o que eu estou falando? Entendeu o que eu disse? Mas, Senhor, alguém vai pensar assim: a cidade inteira rejeitou, a circunvizinhança, está na Bíblia, rejeitou, e Jesus mandou ele voltar para casa. Não seria como lançar uma ovelha no meio dos lobos? Não, porque o Senhor manda e o Senhor garante, e você não está sozinho, porque maior é o que está contigo do que aquilo que está no mundo. As perdas são inerentes. Ali as perdas foram os porcos. Alguns tiveram outras perdas, mas e daí? Não é que vá subestimar a perda, não, mas dizer o seguinte: a perda não é maior do que eu ganhei, o bônus é maior do que o ônus. Ou seja, aquilo que eu recebi de Deus, a promessa de Deus e a certeza da nossa vitória, da vida eterna e da presença de Jesus é superior aos nossos déficits, às nossas perdas. Lembre-se sempre disso. Não se pode fazer um omelete sem quebrar ovos. Não é assim? Mas vai sair. Deus está no controle. Você crê nisso? Vamos ficar de pé.
Oh, aleluia. Existe um processo. Não pare, não quebre esse processo. Não se rebele contra esse processo de Deus. Não vá se insurgir quando vem as situações, quando se apresenta a adversidade, ainda que chorando, ainda que às vezes triste, porque não é compreendido ou não é compreendida onde você mora, na sua casa, na sua família, onde alguns familiares, onde outros até façam chacota, venham tripudiar. Mas lembre de uma coisa: não estão tripudiando de você, estão falando do Deus que você serve, e Ele é que é o seu juiz. Ele é que vai estar agindo, intervindo. Eu aprendi na Bíblia, Gálatas 6, versículo 7, nunca mais esqueci. Diz assim: não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, ele vai ceifar. Guarde isso, faça a sua parte, santifique, busque mesmo, ore mesmo, consagre, porque Deus está na sua vida. Creia nisso. Pai, nossas mãos se levantam, Senhor, para reconhecer o quanto o Senhor é poderoso. E assim como esse relato em que o Senhor lhe presenciou a rejeição que o teu filho teve, Senhor, mas ainda assim há uma mensagem para que haja espaço e trabalho junto a nossas portas, a nossas casas, a testemunhar, como foi dito aquele novo convertido ali, para que ele falasse aquilo que o Senhor fez. E nós não podemos nos calar o que o Senhor já fez em nossa vida, o que o Senhor está fazendo em nossa vida, o que o Senhor está fazendo em nosso país, o que o Senhor está fazendo em muitos que têm se quebrantado e buscado a tua face. E eu creio que até alguns que pararam a partir dessa noite, em nome de Jesus, serão novamente revitalizados, avivados, fortalecidos, para olhar para frente, para olhar para o autor e o consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo, e entender que o nosso alvo é Cristo. Aleluia. Como o teu servo Paulo escreveu, Senhor, olhando para as coisas do alto, de cima. Sim, porque lá é de lá que vem o nosso socorro, Senhor. É de ti que vem o nosso socorro. Não vem, meu Pai, de uma questão geográfica, não vem da montanha, mas vem do Senhor que fez o céu e a terra. É o Deus que governa, aleluia, que não perdeu o controle e que está assim. Eu creio nisso, assim como o teu povo crê que coisas maravilhosas estão acontecendo. E aqueles que têm servido ao Senhor, eu tenho certeza que tu, Pai, não tem rejeitado. Ah, meu Deus, transforma, muda a história, que haja libertação. Talvez esse teu filho ou essa tua filha que hoje pede uma libertação, que não tem conseguido passar por esse processo, que não tem conseguido deixar a manada de porcos, que tem se apegado àquilo que é material, que tem se juntado àquilo que é a razão da sua vida e não é o Senhor. A partir de hoje, muda a visão, muda a história, levanta a cabeça, tira a cegueira espiritual e faz enxergar, Senhor, que a manada vai, mas o Senhor fica. Aleluia. Que as perdas, embora sejam inerentes, mas o Senhor tem mais. O Senhor é poderoso, e a tua palavra diz que o Senhor não permite que venha sobre nós o que não podemos suportar. E nós cremos nessa palavra, e a tua igreja se une, Pai, e já entrega em tuas mãos, para que a tua glória resplandeça, e que haja mudança, que haja fortalecimento, que haja uma nova visão, aleluia, sobre o teu povo. Muito obrigado, Pai. Recebe a nossa gratidão, recebe, Senhor, a nossa vida, aleluia, é a certeza de que o Senhor está conosco. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Se algum
que se encontra aqui nesta noite, ainda não entregou a sua vida a Jesus, onde você estiver agora, ao alcance desta live, você pode manifestar. Não se preocupe com a cidade, não se preocupe com as que estão presos às manadas dos porcos, mas lembre-se de que Deus é aquele que pode transformar, limpar. Ele te ama, Ele te ama. O que eu tenho que fazer, pastor? Faça um sinal com suas mãos assim, como a minha estão levantadas bem alto assim. Senhor, eu quero o Senhor na minha. E você quer? Você quer Jesus? Ergue sua mão bem alto assim. Isso. Eu quero. Senhor, eu quero. As minhas mãos se levantam para testemunhar, porque a Bíblia diz que aquele que me confessar diante dos homens, olha aí, ó, uma nuvem de testemunhos, eu também o confessarei diante do Pai que está no céu. Mas o que me negar diante dos homens também será negado. Oh Deus, considera esta vida que se quebranta diante de Ti, restaura, limpa o coração e completa a obra, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Amém? Se você crê, libera um aplauso bem forte para Ele aí. Oh Deus, mais forte, querido. Aleluia, louvado seja Deus. Você pode estar se sentando só para as considerações finais, né? Que a igreja essa semana temos continuado a clamar, né, queridos, a orar ao Senhor pela manhã, 7 da manhã, orando também às 19 horas. Eu louvo a Deus que tem vindo aí alguns obreiros, obreiras, homens e mulheres, e tem feito a diferença, tem buscado. Sexta-feira culto aqui à tarde, né? Sábado consagração, bênção pura, e domingo aquele encontro maravilhoso, né? A lembrar, como o Senhor disse para a gente, né? Lembrar da morte do Senhor até que Ele volte, não é assim? Em memória de mim. Então guarde isso, que seja uma semana, um restante de semana abençoado, e domingo nos 2 horários vamos estar aqui participando, né? Aqueles que puder, evidentemente, escolha o seu horário da Santa Ceia, a mesa com o nosso Senhor. Fortalecimento, revigorar, né, as nossas forças e sobretudo a nossa comunhão com Deus. Que o Senhor continue assim fazendo grandes maravilhas, e a gente possa entender sempre que somos canais, meros canais, né, para a glória e honra do nome do Senhor. Amém, queridos? Então, por enquanto, ainda algumas restrições, né? Estamos ainda sem EBD, mas eu creio que em breve a gente vai retornar, em nome de Jesus. E você que está aí do outro lado aí, receba o nosso abraço carinhoso. Há muitos amigos de outras regiões, de outros estados, até de outros países que têm nos assistido. Deus te abençoe, te fortaleça e conceda aí, né, coisas maravilhosas, te surpreenda. Amém? Vamos ficar de pé e que você recebesse em nome de Jesus. Aleluia, nesse último momento, que a graça do Senhor, Rei dos Reis, o grande, incomparável amor de Deus Pai Todo-Poderoso, e as santas e doces consolações e a plena comunhão com o Espírito Santo de Deus transbordem em você, a sua casa, a sua família, o retorno ao seu lar e onde você está, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Aplauda Ele aí bem forte. Uma ótima noite. Obrigado ao pessoal da mídia, pessoal daí do som, da operação, os músicos, intercessores. Deus abençoe vocês todos. Uma ótima noite na presença de Deus. Muito obrigado a todos aí. Glória a Deus. Um abraço aí.